Olá, mais uma aula do COBIT 2019. Agora falando com você sobre os objetivos de alinhamento, que é uma coisa nova quando a gente fala de COBIT. Surgiu apenas no COBIT 2019. No COBIT 2012, que é o COBIT 5, ele não tinha esse objetivo de alinhamento da forma que eu vou mostrar para você aqui. Mas antes eu quero lembrar para você o funcionamento, a conexão desses objetivos. Então, vamos lá, buscando aqui. Muito bem, pronto. Aqui é o funcionamento, vem as necessidades das partes interessadas, isso vai desdobrar nos objetivos corporativos, dos objetivos corporativos vai desdobrar nos objetivos de alinhamento. Então, agora sim, vamos entrar nos objetivos de alinhamento, porque os objetivos corporativos a gente já passou, nos 13 objetivos, e agora a gente vem com os objetivos de alinhamento com as suas métricas também. Ele também está estruturado, esses objetivos de alinhamento, nas mesmas dimensões do BSC, do Balanced Scorecard de Kaplan e Norton. Então, há a dimensão financeira, há a dimensão cliente, há a dimensão de processos internos e, por último, aprendizado e crescimento. Vamos passar por cada um deles, porque eu acho interessante, principalmente quando a gente olha essas métricas. Lembrando que para a prova você vai ter que lembrar ou associar. O melhor é você saber associar a métrica a que objetivo de alinhamento ele vai trazer. Então, busque algumas palavras-chave para você fazer a associação ao objetivo correto. Na prática, na empresa, quando estiver implementando, você vai ter que definir qual vai ser o objetivo de alinhamento, definir qual vai ser a métrica que vai ajudar na medição e definir também alvo para cada uma das metas. Ou você faz dessa forma, ou você faz como está no COBIT 5, que eu vou dar uma pincelada também, ok? Então, AG01, Star Compliance, a TI Star Compliance, e dar suporte com as questões de compliance de negócio relacionado às leis externas e às regulamentações externas. Então, a área de negócio tem que estar aderente às leis e regulamentações e normas de fora da empresa. E a TI, de alguma forma, tem que dar suporte, tem que ajudar. Como que a gente mede? Os custos dos itens de não estar compliance, incluindo declarações, multas, reclamações, impacto de perdas por conta de reputação. Então você faz a coletânea dessas informações, se o valor estiver muito alto, aí já dá um indicativo que tem uma falta de alinhamento. É claro que cada uma dessas métricas você tem que definir claramente metas para serem alcançadas. O número de itens não compliance relacionadas à TI, issues, problemas relacionados à TI, relatados ao conselho de administração ou que tenha causado algum comprometimento, algum comentário público, algum embaraço público da organização com o público, jornal, mídia, impressa, televisiva, internet, enfim. E o número de problemas relacionados a não estar compliance com acordos contratuais com os fornecedores, provedores de serviço de tecnologia de informação. Algumas métricas vão ser bem mais fáceis da gente medir, claro, enquanto outras serão realmente mais difíceis. Mas é importante que existam essas métricas e que a gente faça as medições para saber
se existe um alinhamento estratégico da TI com a organização. Riscos relacionados à TI que são gerenciados de fato, como que a gente vai medir? Atualização, a frequência de atualização apropriada do perfil de risco, o percentual de riscos empresariais, ou melhor, percentual de avaliação de riscos empresariais, incluindo os riscos relacionados à TI. Então, se tem aquela periodicidade, aquela frequência de avaliação de riscos da empresa, e dentro dessa avaliação de risco da empresa, contemplam também os riscos relacionados à TI que pode impactar o negócio, que pode impactar a empresa. Número de incidentes relacionados à TI significantes e que não foram identificados numa avaliação de risco. Se eles não forem identificados numa avaliação de risco, significa que o risco vai se tornar um problema ou se tornou um problema de fato. Por isso que ele chama aqui de incidentes relacionados à tecnologia de informação. Realização de benefícios dos investimentos da tecnologia e também do portfólio de serviços. Será que a gente tem um portfólio que está trazendo benefícios e a gente está percebendo esse benefício? E dos investimentos relacionados à TI, a gente está percebendo esses benefícios de fato? E é por isso que tem um curso bem interessante chamado Gerenciamento de Benefícios. Dá uma olhadinha no meu perfil que você vai encontrar esse curso lá disponível, exatamente para contribuir demais com isso aqui e a questão do gerenciamento de projetos e programas de maneira efetiva, ajudando muito essa métrica. Como que a gente vai medir? Percentual de investimento que habilita a TI, no qual os benefícios estão claramente descritos num caso de negócio, num business case, e esses benefícios de fato foram alcançados ou excederam. Sempre que a gente faz uma iniciativa, é interessante que a gente tenha um business case. E nesse business case, que é um documento para análise da viabilidade, do interesse, da chance de realmente da gente alcançar aquele projeto ou programa, tem uma cláusula, tem um parágrafo naquele business case que são os benefícios esperados. E qual que é a quantidade de projetos e programas que a gente faz e que a gente alcança esses benefícios declarados no business case? É isso que ele está falando aqui, tá? Só que colocou em outras palavras, porque ele falou investimento habilitadores da TI. Investimento habilitador de TI é investimento que você faz em projeto, em programa. Então você pega o business case, vê o benefício que está declarado lá e aquele quer saber o percentual de benefícios declarado que realmente foram alcançados de fato. Percentual de serviço de tecnologia de informação para os quais os benefícios excederam de acordo com aquilo que foi declarado em acordo de nível de serviço. Geralmente, quando a gente faz um acordo de nível de serviço, a gente faz porque a gente quer algum interesse, a gente quer algum benefício. E aqui ele está perguntando, né? Nessa métrica, excedeu ou não excedeu? Alcançou ou não alcançou? AG04, informações financeiras relacionadas à TI de qualidade. Será que existem qualidade nas informações financeiras prestadas pela informação e tecnologia? Então, aqui como que a gente vai medir? A satisfação dos principais partes interessadas em relação ao nível de transparência, compreensão, acuracidade das informações, dos relatos de informação financeira. As pessoas estão satisfeitas? Parece que o relatório é bom, a qualidade da informação é boa. As pessoas não estão satisfeitas, não tem transparência, não tem clareza, as pessoas não estão cientes, ou quando recebem a informação, elas ficam com aquela pulga atrás da orelha. Ainda, percentual de serviços de TI com custos operacionais claramente definidos e aprovados e os benefícios esperados também bem definidos, bem declarados de forma transparente, de forma clara. Também é uma forma de
verificar se esse objetivo está sendo alcançado ou não. A G05, os requisitos de negócio estão em linha com os serviços que são entregues pelo departamento de TI. Como que a gente vai ver se existe alinhamento de negócio com TI? Percentual de partes interessadas de negócio que estão satisfeitas com os serviços entregues pela TI e que alcançam os níveis acordados. Número de disrupções de negócio por conta de incidentes. Se existem muitos incidentes de TI e que prejudicam o negócio, significa que tem um desalinhamento nesse item. Percentual de usuários que estão satisfeitos com a qualidade dos serviços de TI que são entregues. Se tiver muita gente satisfeita, ok. Se tiver muita gente insatisfeita, aí um ponto negativo para esse objetivo de alinhamento. A G06, agilidade para fazer com que os requisitos de negócio se transformem em soluções operacionais. Métricas importantes aqui: nível de satisfação dos executivos de negócio com responsabilidade de TI em relação aos requisitos, aos novos requisitos. Se eles estão satisfeitos, a gente está tratando os novos requisitos de maneira correta e transformando eles em questões operacionais, aí significa que esse objetivo de alinhamento está sendo alcançado. Média de momento, time to market, para os novos serviços relacionados à TI e também as aplicações. Será que a gente está alcançando esse momento de lançamento dos produtos e dos serviços? Se estiver alcançando esses compromissos, ok, vamos ter uma nota boa aqui nesse objetivo. A média de tempo para tornar objetivos estratégicos de TI em iniciativas aprovadas e acordadas. Existem departamentos de TI que, para transformar uma necessidade em projeto de fato, em iniciativa de fato, leva bastante tempo. Eu já passei por organizações que isso era bastante rápido e eu já passei por algumas organizações que demorava bastante. Só para ter uma ideia, a aprovação precisava ir lá para o exterior, bater lá no exterior, surgiu um monte de questionamento, um monte de dúvida, a gente tinha que responder. Depois de mais de alguns meses, é que somente assim ia ser rejeitado ou aprovado. Isso gerava uma satisfação tremenda. Então, se a gente tem agilidade para transformar uma demanda de negócio em projeto em andamento, esse quesito vai ser bem avaliado. Número de processos de negócio críticos que são suportados por uma infraestrutura atualizada e por aplicações atualizadas. Se a gente tem uma série de aplicações velhas, antigas, com linguagens de programações antigas, com infraestrutura antiga, significa que a gente não está atendendo às necessidades de negócio. Isso mais cedo ou mais tarde vai se transformar em um problema de fato. A G07, a segurança da informação, o processamento e as aplicações e também questões de privacidade de dados, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Como medir? Número de acidentes de confidencialidade que causou perdas financeiras, disrupções de negócio e embaraço público. Ou número de incidentes com a disponibilidade causando perdas financeiras, disrupções nos negócios, paradas nos negócios e também embaraço público. Diversas vezes a gente vê situações como essa, né? Aí nós nos aeroportos a gente vê bastante, o pessoal quer entrar nos aviões, quer fazer o check-in e muitas vezes não consegue. Às vezes por questões do tempo, às vezes por questões de um acidente, mas muitas vezes por implementação fracassada de um aplicativo. Número de incidentes de integridade causando perdas financeiras, paradas no negócio e embaraço público. Também é uma forma de medir se a segurança da informação está indo bem,
se o processamento das aplicações, a infraestrutura, etc. A G08, capacitar ou habilitar e dar suporte para os processos de negócio através de aplicações integradas e tecnologia. Como medir? O número de serviços de negócio que são executados ou processados, o número de programas de negócios que estão atrasados ou estão incorrendo em custos adicionais por conta de questões de integração ou qualquer outro tipo de atraso, número de processos de negócio que são alterados por conta da necessidade de atraso ou retrabalho causado ali por problemas de integração, número de aplicações ou infraestrutura crítica por conta de silos de operação e questões de falta de integração. A falta de integração ou trabalhar em silos muito fechados, aqui é o meu departamento, não vem se meter no meu departamento, aqui quem manda sou eu. Isso pode gerar muita falta de integração, que por consequência pode gerar atrasos em entregas, pode gerar dificuldade de integração de componentes, atraso de integração de processos, enfim. A G09, a entrega de programas do cronograma, dentro do orçamento e que alcança os requisitos e os padrões de qualidade. Aqui a gente está falando de gerenciamento de projetos e programas. Novamente, a palavrinha programa que pode ser trocada por projeto, vai depender se na sua organização você tem gerenciamento de programa ou não. Se não tiver, vai ser a entrega de projetos. Então aqui a gente vai ter número de programas ou projetos entregues no prazo e dentro do orçamento, número de programas e projetos que precisam de um retrabalho significante por conta de defeitos de qualidade, extremamente comum, infelizmente, e o percentual de partes interessadas que são satisfeitas com o programa e com a qualidade do programa ou qualidade do projeto. É uma forma bastante interessante de você medir a eficiência da execução de projetos e programas. A G10, qualidade da informação que é gerenciada pela TI. Como medir? Nível de satisfação com a qualidade e a presteza, o momento, a disponibilidade da informação gerenciada pela TI e que leva em consideração os recursos disponíveis. A taxa e a extensão de erros nas decisões de negócio que são causadas por erros nas informações prestadas ou a indisponibilidade da informação prestada como um fator chave. Se a informação é um fator chave, isso gera como decorrência, ou por falha, ou por atraso na entrega, uma tomada de decisão ruim, isso vai fazer com que esse objetivo não seja alcançado. Novamente, naquele curso, profissional vale pela qualidade da informação. Desculpa, o curso, o profissional de alto rendimento, que tem uma aula que fala sobre a qualidade da informação, exatamente que vai pontuar a qualidade do profissional, é que fala sobre esse item. E o percentual de informação que alcançam de fato algum critério de qualidade. Então é importante que algumas informações tenham ali um conjunto de critérios de qualidade e que esses critérios de qualidade sejam alcançados. Claro que isso vai depender do tipo de informação que a gente estiver falando. Nem todas as informações você precisa definir ali um critério de qualidade para a informação. A G11, a G12 e a G13. No AG11, a TI está compliance com políticas internas e como medir número de incidentes relacionados a não compliance com políticas internas, número de expectativas para exceções, né, para as políticas internas e a frequência em que as políticas são revisadas e atualizadas. A equipe
que esteja motivada e que seja claramente competente, com uma compreensão mútua entre negócio e tecnologia. É importante que as pessoas saibam falar o linguajar da área técnica e o linguajar da área de negócios para que eles possam se comunicar corretamente. Como medir? Percentual de pessoas que têm os requisitos de conhecimento necessários e compreendem da tecnologia para direcionar, guiar, fazer inovações e identificar oportunidades da TI no domínio de experiência que essas pessoas possuem. Número de pessoas de TI que têm o conhecimento necessário, a compreensão necessária de domínios de negócio que seja relevante na área de atuação dela, para guiar, direcionar, fazer inovações e encontrar oportunidades naquele domínio de negócio. O primeiro está falando domínio de TI, o segundo está falando de domínio de negócio. Terceiro, número ou percentual de pessoas de negócio com experiência em gerenciamento de tecnologia. Isso é bastante importante para que as pessoas da área de negócio compreendam exatamente o que é feito lá no departamento de tecnologia, por que às vezes existem alguns processos, por que alguns itens eventualmente podem demorar um pouco mais. Uma vez, uma pessoa da área de negócios estava extremamente revoltada comigo, porque a gente precisava gerar um arquivo. Era uma mudança de escopo no projeto, a bem da verdade. E eu falei, olha, eu preciso mensurar qual que é a complexidade, quanto tempo vai demorar. Ele estava tão irritado, tão nervoso, que ele abriu o notepad no computador e falou, você quer um arquivo? Aqui, quão fácil eu crio um arquivo. Eu que não sou de tecnologia, crio um arquivo tão fácil. Por que você não consegue? Você que é de tecnologia tem dificuldade. Então, existem algumas compreensões que é importante que a área de negócios tenha em relação à área de tecnologia de informação. Conhecimento, experiência e iniciativas para a inovação de negócio. Número de executivos de negócio que têm consciência e compreensão das possibilidades de inovação da área de tecnologia. Número de iniciativas aprovadas que resultam da ideias de inovação oriundas ali da tecnologia e número de campeões de inovação ou pessoas que vestem a camisa da inovação de forma reconhecida, de forma que as pessoas realmente saibam que existe ali uma pessoa que defenda a inovação de fato. Bom, e na prática como que vai funcionar? Pensando na prova, obviamente, você vai naquela linha, olha, faça uma leitura novamente em cada uma dessas métricas e tente fazer exatamente essa associação. Não vá para a decoreba, que a decoreba geralmente não funciona. Qualquer coisinha que der errado você acaba esquecendo. A compreensão daquele item e como que ele pode contribuir vai ser muito mais efetivo caso caia alguma pergunta dessa na sua prova. Bom, e na prática, como é que vai funcionar? É bem simples, é basicamente uma matriz igual a gente tem aqui. Tá? Na primeira parte, onde a gente vai ter aqui a primeira linha, a gente vai colocar os objetivos empresariais. Então, aqui a gente está trazendo os 13 objetivos empresariais que foram listados. E aqui a gente coloca os objetivos de alinhamento. E basicamente a gente vai perguntar, não precisa ter critérios muito robustos, muito fortes. Você simplesmente vai perguntar: esse objetivo de alinhamento ajuda esse objetivo empresarial? Sim ou não? Se a resposta for não, pronto, você deixa esse cara aqui em branco. Se a resposta for sim, você vai fazer uma segunda pergunta. Ajuda muito ou ajuda mais ou menos? Se ajudar muito, você vai classificar com P de primário. E se ajudar pouco, de forma intermediária, você vai colocar S de secundário. E você vai fazendo isso para todos eles. A G01 contribui para o EG04? Sim ou não? Muito ou pouco.
Esse objetivo contribui para esse objetivo empresarial? Sim ou não? Muito ou pouco. E aí você vai preenchendo, vai passando por todos os quadros, nos 13 objetivos empresariais e nos 13 objetivos de alinhamento. O que vai trazer isso para você como resultado? Esse quadro aqui. E aí você claramente vai começar a ver que tem algumas linhas que tem muitos P's e outras linhas que têm poucos P's. Isso significa que esse cara, por exemplo, AG08, é mais importante do que o AG12. Isso já te dá uma questão de prioridade. Todas as ações, se eu tiver algum impasse, você vai focar nesse objetivo de alinhamento, porque ele contribui com esse objetivo estratégico, contribui com esse objetivo estratégico e contribui com esse objetivo estratégico. Por outro lado, esse objetivo de alinhamento que está aqui embaixo vai contribuir apenas com um objetivo empresarial. Um outro item bem interessante que você pode fazer é criar algumas colunas aqui para colocar pontuação. Vamos chutar alguns valores. O S vale 1 ponto aqui, mais 1 ponto aqui, 2. E o P vale, por exemplo, 3 pontos. Então, 2 mais 3, 5 pontos. Vou escrever aqui 5 pontos. Pronto, 5 pontos. E você vai fazendo isso para cada um deles. 1 ponto aqui, com 3 pontos aqui. Esse aqui ganhou 4 pontos. E aí você vai fazendo para todos eles, de forma que você vai ter uma priorização muito fácil. Depois basta você mandar colocar em ordem decrescente e você vai ter os mais importantes aqui na parte superior e os menos importantes aqui na parte inferior. Já tem uma priorização dos objetivos mais importantes. Ok? Esse é um modelo que surgiu na versão COBIT 2019, que na minha opinião não é tão interessante, porque se você lembrar aqui, você vai passar dos objetivos estratégicos corporativos para os objetivos de alinhamento e daqui para os objetivos de governança e gestão. Então, na minha visão, parece que tem um camarada aqui no meio gerando ali processos a mais, métricas a mais, enfim. O que eu acho mais interessante é o modelo que a gente tinha lá no COBIT 2012, que foi lançado, que é a versão COBIT 5, né? E aqui, deixa eu mudar aqui meu lápis. Pronto. E aqui eu trouxe só para exemplificar, tá? Pensando nesse quadro na prova, você não precisa se preocupar muito, só vai se preocupar com o S, que é secundário, ajuda pouco, e o P, que é o primário, que ajuda de forma mais importante. Basicamente é isso que você precisa saber. E na prática é você criar essa matriz, fazer as classificações, essas perguntas para ir preenchendo. Disso aqui depois vai derivar para os objetivos do domínio. E como que era no COBIT 5? Somente para você ter esse conhecimento e ver como fica mais interessante. Claro, você pode decidir, eu acho que esse aqui fica mais interessante. Então você tinha os objetivos corporativos e olha só, já caía direto para os objetivos de TI. E que se você quiser implementar no outro departamento qualquer, é só você chamar isso aqui de X. Pronto. Objetivos do departamento X. Aí vai servir para o departamento de recursos humanos, departamento pessoal, departamento de vendas, departamento de logística, estoque, chão de fábrica, vai servir para todos eles, ok? E como que funcionava? Basicamente, você tem os objetivos organizacionais sendo colocados aqui, que é exatamente o mesmo modelo do anterior, que a gente passou do EG01 até o EG13. Nesse exemplo, ele está trazendo 17, que é bastante, é muito, é exagerado até. E desse cara vai derivar para os objetivos do departamento. Lembra que eu chamei de X? Objetivos relacionados do departamento X. Então, aqui, você coloca eles do lado de cá.
os objetivos do departamento de vendas, do departamento comercial, do recursos humanos, enfim, jurídico. E aqui é a mesma coisa. Esse objetivo do departamento ajuda esse objetivo estratégico? Sim ou não? Muito ou pouco. Esse aqui ajuda? Sim ou não? Muito ou pouco. E a resposta vai ser a mesma. Se ajudar mais ou menos, é secundário, S. Se ajudar bastante, é primário, P. E aí você pode colocar uma notinha aqui também para poder, e uma somatória para poder priorizar, de forma que aqui na parte de cima fique bem azulzinho e aqui na parte de baixo fique pouco azulzinho, fique mais claro. E aí você já tem a priorização. E olha só que sacada legal. Você pega esses objetivos de TI do departamento X, a bem da verdade, né? Que a gente estou mostrando como você faria para outros departamentos. E agora você vai transportar ele para cá, para a parte de cima. Como? Assim. Ó, pronto, já transportei. Olha aqui, objetivos do departamento X. Está aqui na parte de cima, os objetivos do departamento X. Eles vão ajudar nos objetivos de processo. E aqui você muda processo para. Pode deixar processo, mas pode colocar aqui também projeto. Projeto. Eu usando isso aqui para escrever, eu sou nota zero, você já percebeu. Você pode colocar atividade ou tarefa. Atividade ou tarefa, qualquer coisa que o seu departamento execute no dia a dia, enfim. Então, você colocaria aqui, no caso, ele trouxe os processos do COBIT, que também é uma possibilidade, os processos do EDM 01, EDM 02, EDM 03, e assim sucessivamente, e a pergunta vai ser basicamente a mesma. Esse processo, ou esse projeto, ou esse processo, ou essa atividade ajuda a esse objetivo do departamento? Sim ou não? Muito ou pouco. As perguntas são sempre as mesmas. Ajuda muito, ajuda pouco. Não precisa colocar critérios muito sofisticados, porque não vai funcionar, vai dar muito trabalho. E o que vale mesmo é a interpretação das pessoas, se tem uma boa colaboração ou não desse processo, desse projeto ou dessa atividade para o objetivo do departamento, que aqui a gente chamou de departamento X. Por que departamento X? Porque pode ser qualquer departamento. E aqui também vale aquela regrinha, você pode colocar um peso, 1 para S e 2 ou 3 para P e fazer uma classificação. E aí, novamente, você faz uma classificação descendente e a maior parte do que tiver azulzinho vai subir, a maior parte do que tiver branco vai descer, e aqui você já tem uma priorização, já passa o facão aqui, já passa a régua, e você já sabe quais são seus processos mais importantes, ou quais são seus projetos mais importantes, ou quais são as suas atividades mais importantes. Ainda dá para fazer tendo os objetivos de alinhamento que ele traz aqui? Sim, claro, mas na minha interpretação parece que tem algo a mais aí no meio do caminho. Então eu acho que anteriormente estava mais interessante. Na próxima aula eu falo com você sobre os objetivos de governança e gestão, que a bem da verdade a gente já falou sobre eles, mas agora a gente vai trazer os propósitos, por que cada um deles é de fato importante dentro de um sistema de governança de acordo com o COBIT 2019, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.